livro de Efésios. Efésios. Capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo, que nós sabemos que é a igreja, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Pode sentar. Nós então, irmãos, temos aprendido que o Senhor Deus, por Jesus Cristo, tem administrado dons ao povo. O Senhor tem concedido à sua igreja na terra dons, para que por esses dons o Senhor opere na vida de todo aquele que é chamado, a fim de que haja um complemento e assim o corpo de Jesus seja completo. Vocês sabem que além desses dons, alguns nós vamos ler já já, o Senhor tem dado entre pastores dons em determinadas épocas. Ele operava como tem feito, levantava de tempo em tempo quem anuncie de uma maneira veemente. Nós sabemos que João Batista tinha um dom semelhante ao de Elias. O Espírito Santo usava ele semelhantemente como fazia com Elias, um homem rústico, um homem de autoridade, destemido, e não estava preocupado com a aparência do corpo, vivendo lá no meio do mar, no deserto, morando por lá. Um homem separado, que foi um sinal para o povo. Como, por exemplo, os dois homens que serão levantados, que certamente já existem. A Bíblia chama de as duas testemunhas. Tem um trabalho específico, um dom que Deus deu a eles específico para uma obra. Mas nós lemos aqui que a graça foi dada a cada um, foi dada, então você tem que receber, ou o irmão recebeu, foi dada a cada um segundo o dom da medida de Cristo. Ô irmão, pecado não. Aqui, vou ler novamente. Mas a graça, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A medida do dom. Medida do dom. Deus, por Jesus Cristo,
vamos logo falar, Jesus recebeu do Pai dons para administrar, segundo a medida da sua graça, segundo aquilo que Ele determinou. Por exemplo, uma medida para um, uma medida para outro. Tem vários evangelistas, mas vocês sabem que entre os evangelistas existem aqueles mais veementes, aqueles com trabalhos mais específicos. É claro que se a pessoa recebe o dom, por exemplo, de evangelizar, ele tem que administrar bem para crescer no propósito, a fim de que complete o plano de Deus em sua vida na obra da igreja. Ou seja, deve haver dedicação. Se eu recebo um dom, é claro, é uma capacidade que o Espírito Santo administra em mim. Sabemos que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Vamos dar uma olhada aqui no livro de 1 Coríntios 12, logo atrás, nós temos o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, 12, perdão. O apóstolo Paulo, ele explica muito bem sobre este assunto, para que todos os irmãos venham administrar bem. 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer. Aqui nesse capítulo, ele vem falando sobre os dons e vem falando sobre a operação de cada membro do corpo. Todos conhecem. O apóstolo Paulo fala aqui claramente no capítulo 12 de 1 Coríntios. Apenas nesse versículo, só para complementar lá, porque você já conhece, né? Aqui vem, por exemplo, está aqui o título aqui, acerca da diversidade de dons espirituais. Então, claro que nós não vamos ler, isso não vai tomar tempo, vocês podem ler em casa, mas o importante é vocês ouvirem o que nós estamos explicando, porque todos já leram isso aqui certamente centenas de vezes, mas às vezes não entendem perfeitamente. Então, quando estamos explicando, a mente de vocês se abre melhor. Então, ele disse que é o mesmo Espírito, um só, e o mesmo Espírito é que opera tudo, em todos, repartindo a cada um como quer, como ele quer. Então, como eu posso escolher meu ministério? Demais disso, a pessoa que tem a chamada, ele tem do Espírito a administração naquele dom que Deus utiliza ele. Mas quando as pessoas forçam, é por isso que nós vemos muitas pessoas que não têm chamada do Senhor, fazem coisas aí que na verdade vão se dar conta com o Senhor, porque ele não está na posição que Deus quis que ele estivesse. Deus é vamos dizer assim, um arquiteto, vamos dizer assim, um engenheiro, né? Mestre de uma oficina. Ele tem na sua mesa várias ferramentas, né? Tem ali no seu painel outros tipos de ferramentas importantes. Então, a cada uma que ele fez para um propósito, para um plano, para um trabalho. E quando ele quer, ele utiliza aquela ferramenta, assim como nós que temos nossas ferramentas em casa e até fabricamos algumas. E quando eu não quero utilizar aquela ferramenta, ela fica ali, mas guardada. Não está sem uso apenas no momento que eu não estou utilizando. É um momento em que Deus às vezes não quer operar conosco. E achamos que, puxa, será que não vou fazer obra para o Senhor? Tenho que trabalhar, não consigo ficar parado. Eu já vi tanto crente falar assim, não consigo ficar parado, porque foi condicionado, acostumado a fazer obra para Deus. Ele escolhe o dom, ele escolhe a obra, ele faz um monte de obra para Deus. Mas o apóstolo diz aqui que é o Espírito Santo que opera. É o Espírito Santo, é o operador da máquina. Você é uma máquina. Deus usa o Espírito Santo da ordem para operar contigo no tempo determinado do Senhor. Como nós usamos a máquina do nosso irmão Israel, a betoneira, para fazermos concreto hoje ali atrás, a base onde vamos colocar as caixas. Então nós a utilizamos,
ficou parado uns dias aqui, mas hoje nós aligamos e ela funcionou perfeitamente, porque ela foi feita para essas ocasiões. Mas porque hoje ou amanhã ou depois eu não vou utilizá-la, eu vou jogá-la fora? De maneira nenhuma. Antes nós a limpamos, cobrimos e está ali guardada. Vamos lubrificar, né? O irmão disse que vai comprar para nós, nós vamos dar o dinheiro para comprar a graxa. Precisamos engraxá-la, deixá-la preparada para outros trabalhos. É assim que Deus faz conosco. Então quem administra vocês? É vocês? Você não pode forçar a ter visão, querer forçar, profetizar, querer forçar qualquer coisa. As coisas de Deus assim fluem naturalmente. Aleluia! Glória! O dom é uma coisa tremenda. Glória a Deus. Mas vocês sabem que Jesus recebeu dons não somente para a igreja de Deus na terra, mas para os ímpios também. Nós lemos lá que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. O cativeiro, vamos falar um pouquinho sobre isso. O cativeiro impossibilitava muita gente de ter dons. Jesus precisava conquistar, receber todo o poder do céu e da terra, receber muitas coisas para ele administrar segundo a vontade do Pai. Deus queria que alguém conquistasse tudo para administrar na terra para ele. Não que ele não quisesse administrar, simplesmente ele taxou isso. Simplesmente ele quis. Quem vai contender? Quem vai dizer, por que tu fizeste assim? Porventura, o machado dirá com aquele que o corta: ei, está errado, ei, por que você está fazendo isso comigo? É assim que a Escritura diz. Então nós não vamos contestar com Deus, ficar perguntando, mas por que, Senhor? O Senhor não poderia do início ter destruído tudo? Olha, eu quis que a festa fosse assim. Vou ficar contendendo, questionando, querendo entender? Não. Na obediência, na simplicidade, na humildade, nós vamos dizer em tudo da graça: Senhor, seja feita a tua vontade. O próprio Filho, antes de receber todo o poder do céu na terra, ele dizia, explicando às pessoas: Pai, seja feita a tua vontade. Até na hora da morte: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. O Pai tem vontades estranhas a nós, ao nosso raciocínio, ao nosso entendimento. O Pai às vezes tem uma vontade de realizar algo na sua vida, você não sabe o que vai acontecer, algo acontece, você diz: pequei, Senhor. Por que é isso, Senhor? É a minha vontade. Glória a Jesus. Não vamos contender, não podemos brigar com Ele. Você pode chorar, espernear, você pode gritar, sair correndo, Ele vai fazer a vontade dele. Jesus. Aleluia. Ele vai te ouvir, mas aceitar a tua opinião só se estiver dentro do conselho dele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então ele resolveu isso, que alguém teria que conquistar para receber o domínio que ele ia dar. Mostrou isso a Daniel, quando Daniel viu essa cena todinha acontecendo antes de Jesus nascer. Aleluia. Aleluia. Estava determinado. Era assim. O que vai acontecer o ano que vem já está escrito no livro do Senhor. Aleluia, Senhor. Deus está revelando aos seus servos profetas o que Ele vai fazer o ano que vem. Se preparem, porque vem coisas pior do que este ano. Glórias ao Este Senhor. ano houve muitas mudanças. Até o Glória final a do Deus. ano ainda algumas coisas estão para Aleluia, acontecer. Pai. Oh, maravilha. O Senhor tem tocado nas barreiras, nas contenções. O Senhor tem tocado nos morros. O Senhor tem tocado nas autoridades. O Senhor está mudando o coração das nossas autoridades. Bom, voltando então ao que estávamos falando, houve uma necessidade dele prender algo, aprisionar, acorrentar, algemar algo chamado cativeiro. As próprias mãos do Senhor serviu de cativeiro contra o cativeiro. Façamos de conta que isso aqui, essa cor preta, a negridão do pecado, era o cativeiro da humanidade. Jesus usou sua mão como cativeiro e ele levou cativo o cativeiro. Jesus levou consigo, ou seja, o domínio da prisão. Porque o diabo tinha o domínio do cativeiro, o pecado. Então em Jesus ele dominou o pecado, levou cativo o cativeiro. Ele vai aparecer segunda vez sem pecado, ou seja, não vai trazer pecado para lançar na face de ninguém. A
aparecerá a segunda vez sem pecado, porque ele levou os nossos pecados sobre si, levou cativo o cativeiro. Esta palavra tem soado de maneira errada para muitas pessoas que leem rápido. Levou cativo o cativeiro. As pessoas fizeram doutrina dizendo que Jesus levou os cativos do cativeiro. Não é assim que está escrito. Levou cativo, levou preso para o cativeiro. Vamos lá para o Salmo rapidinho. Salmo 60 e alguma coisa, 62, não sei. Bendito seja o nome do Senhor. Espero que os irmãos estejam usufruindo do entendimento. Nosso, perdão, Salmo 68. Salmo 68. Vocês acharam? Amém. Versículo 18. Que está escrito: tu subiste ao alto. É Jesus quem subiu ao alto. Jesus, tu subiste ao alto, levaste preso o cativeiro. Ele levou preso o cadeado. Vou te falar assim para melhorar o entendimento. Jesus tomou o cadeado. Entenderam? O cativo, o cativeiro é uma palavra que confunde às vezes. Não deveria ter escrito assim os tradutores. Ele deveria ter escrito: levou cativo a corrente, levou cativo a prisão. Então Jesus prendeu, dominou a prisão. É isso que está escrito. Levou cativo o cativeiro, quer dizer, Jesus veio, fez a obra, ele dominou a prisão. E a prisão do homem é o pecado. Porque a Bíblia diz lá no Epístola de João que Jesus veio desfazer as obras do diabo, fazer o homem pecar. Essa é a prisão. Por isso que ele disse aos judeus: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Eles ignoraram isso, porque sem Jesus ninguém é livre. O homem pensa que é livre quando não faz parte de uma igreja, porque acha que a igreja é uma religião em que a pessoa está preso a doutrinas e a tabus. Mas na verdade, essas pessoas que se sentem livres na carne, fazem tudo o que querem, pecando contra o Senhor, se distanciando de Deus, e aí, no gozo, no prazer, na alegria, eles não sabem que estão simplesmente fazendo a vontade do diabo e estão presos das mãos de Satanás pelo prazer e o gozo da vida. Porque o que mais prende o homem não é ter uma seriedade com Deus. Isso não é liberdade. É uma liberdade de espírito, de alma. O corpo se priva dos prazeres e dos gozos carnais, mas nós fomos livres, a nossa alma e o nosso espírito, que é eterna, a nossa alma é eterna, ela foi livre, liberta. O homem sem Deus está livre na carne para fazer o que quer, adulterar, pecar, um monte de coisa que eles até colocam lei para defender seus pecados. Tudo bem? Mas nós ensinamos o quê? Que é carne de pouca duração. E o homem vai comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo para prestar conta, e vai receber o que tiver feito pelo meio do corpo, da carne. Essa carne que as pessoas querem liberdade para fazer o que quiserem. Tudo bem, fazem o que quiserem. Mas quem é de Cristo vai entender e vai amarrar um pouco, vai prisionar um pouco essa carne, para que o espírito e a alma sejam livres. Porque eles estão libertos na carne, ou seja, se sentindo livres para fazer o que quiserem. Mas com isso, eles amarram, aprisionam e condenam suas almas nos feitos que praticam e criam lei para defender. É um absurdo criar uma lei para defender uma imundícia de um pecado de adultério. É o cúmulo, é o fim do mundo. É a última camada do inferno agindo na terra. Com as autoridades de Deus, assim está permitido. Porque o povo clamava por isso. Clamava por essa vontade, por essa satisfação carnal. Homem casar com homem, mulher casar com mulher. As pessoas ansiavam por uma liberdade da carne nisto, mas suas almas estão aprisionadas, porque estes pecados afligem a alma diante de Deus e levam o homem à condenação. Mas o que nós estamos tratando é justamente que o Senhor, para dar dons aos homens, foi necessário Ele dominar o pecado. Vocês sabem que tem pessoas, como cientistas, muitos deles se distanciaram de coisas estranhas e erradas, para que através dos dons que receberam, Deus poder usá-los. Eu vou explicar isso para vocês que está escrito aqui, porque nós já falamos isso algumas vezes. Talvez os irmãos tenham esquecido e alguns novos aqui não sabem. Então diz aqui: tu subiste ao alto, levaste cativo o cadeado, as algemas.
pecado. Recebeste dons para os homens. Nós estamos falando sobre os dons que é repartido por Jesus Cristo. Ele que reparte, Ele é o administrador disso. E Ele só dá para o que é necessário. Essa vaidade, ah Senhor, queria ter dom de visão. Ah Senhor, eu queria ter dom de profecia. Não é que eu queria não, Ele que escolhe. Ele dá. Ele pode dar a uma pessoa que pede, porque o mesmo Espírito já está tocando a pessoa para pedir. Mas de si mesmo não adianta pedir. É uma administração feita muito rigorosamente, calculadamente, por Jesus Cristo na vida de quem é escolhido para determinados fins. Imagina eu vindo do interior, vim parar aqui nesse púlpito, com poucos estudos, e falo com a graça tal que eu mesmo admiro depois, como que o Espírito Santo do Senhor Jesus realmente cumpriram uma obra. Glória a Deus. Não admirando a mim, admirando o que o Senhor fez. Me polindo, me tratando, me repreendendo, me moldando para eu falar. Coisas que depois eu não consigo conversar com as pessoas, particularmente, nem com os irmãos. Às vezes falo para vocês muitas coisas aqui que particularmente eu não sei falar mais. Porque o Espírito do Senhor me toma e põe a palavra nos nossos lábios. Tem no sentido uma diferença tão grande. E às vezes, diante de alguns irmãos que são evangelistas, eu fico até calado, ouvindo como Deus utiliza e põe palavra nos lábios dos irmãos. Glória a Jesus Cristo. Mas quando subo aqui, irmão, é diferente dos evangelistas. Bendito. Sou diferente dos meus irmãos evangelistas. Porque algo me toma, minha mente fica trabalhando o tempo todo nas palavras. Algumas saem até meio fora do português, mas não reparem não, eu não tenho um bom português, eu não estudei muito. Só tenho a 6ª série antiga, né? Glória a Deus. Mas tenho a revelação do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Senhor! Glória, glória, Glória! Então, o Senhor Jesus subindo ao alto, depois que Ele cumpriu o seu trabalho aqui, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que Ele entrou lá no santo dos santos do céu, não com sangue de touro e bode, mas com o seu próprio sangue, Aleluia. e fez a expiação lá no céu. Isso aí está no livro de Hebreus. É um assunto complicado para muitas pessoas entenderem, que havia necessidade de Jesus entrar lá no Pai para fazer um trabalho como sumo sacerdote. Ensaiava de uma vez por ano lá no povo de Israel, no meio do povo de Israel. Muitas pessoas não entendiam por que o sumo sacerdote tinha que entrar lá atrás do véu para fazer. Aquilo era uma indicação, era um ensaio, mostrando que Jesus ia romper o véu do templo do céu, ia lá no santo do santo, aonde está toda a obra de Deus escrita lá. Aleluia! E perante o Pai, o sangue seria espargido lá, mas tinha alguma coisa que purificar lá? Tinha, porque está escrito no livro de Hebreus que as mesmas coisas celestiais foram purificadas com sangues melhores do que os mortos de Deus. Aleluia. Nós já estudamos isso aqui também. Grandes revelações. São grandes revelações de Deus. Então o Senhor conquistou. Quando Ele subiu alto ao som de trombeta, ao som de cântico, como está escrito no Salmo, tu subiste ao alto com som de trombeta. Quando Jesus foi subindo ali, os discípulos não ouviram, mas os céus entrou numa glória, num cântico de explosivo, um cântico de glória que abalou todo o céu, aleluia. Quando o Filho de Deus, depois de ter falado e dado mandamento aos seus discípulos, e eles o viram subindo pelo Monte das Oliveiras, ali onde estavam todos, viu Jesus subir na glória, ali os céus romperam em cânticos e louvores e adorações, aleluia. Na verdade, Jesus recebeu então dons. Levou preso o cativeiro, porque Ele dominou por sua obediência. Levou preso o cativeiro. Então recebeu dons para os homens, diz aqui. Agora vem a palavra, é interessante. Até para os rebeldes. Jesus recebeu dons até para os rebeldes. Quando eu li isso pela primeira vez, o Espírito Santo me revelou no estalo. Porque nós entendemos que dons que Jesus recebeu é só dons espirituais. Irmão, não existe isso.
Jesus é o dono de tudo. Jesus manda em tudo. Ele é a vida. Ele dá a vida da carne e dá a vida do espírito. Ele dá os dons espirituais e dá os dons naturais. Eu vou relembrar os irmãos que o Espírito Santo, aleluia, me fez lembrar. Salomão precisava de homens sábios. Também Moisés precisava para a construção do tabernáculo. E Salomão precisava também de homens sábios. E a Bíblia diz que o Senhor encheu homens do Espírito Santo de sabedoria. Foi administrado naquela época dons naturais, dons materiais. Um homem sabia trabalhar, um homem só sabia trabalhar em púrpura, em azul, carmesim, linho fino, ouro, prata, pedra, madeira. Aleluia! Um homem, irmãos, era um homem tremendo. Ele tinha dons que foi dado por Deus. Mas, na verdade, que não eram todos que tinham habilidade. Porém, quando Jesus subiu ao céu e recebeu dons para os homens, até para os rebeldes, observe. O livro do profeta Daniel já predizia que a ciência iria se multiplicar. Irmãos, quem fez a ciência se multiplicar, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. É um nome precioso, tem que pronunciar esse nome. Foi o Senhor Jesus. Ele recebeu dons até para os rebeldes. Aleluia. Porque desde o ano de 1800, assim como foi determinado por Deus, o ano de 1800 para cá, segunda, até os estudos de fora, das próprias ciências, da própria, vamos dizer assim, das épocas, dos povos, começou a ciência, o conhecimento, as invenções de 1800 para cá deram um salto gigantesco. Com o domínio do Senhor Jesus, aleluia, com a conquista do Senhor Jesus, conquistando ele o pecado. O Senhor, para operar, te dá um dom, ele tira o pecado e te dá um dom espiritual para uma obra, aleluia. Mas é necessário tirar o pecado, porque já levou, ele tem o domínio do cativeiro. Você não pode ser preso na carne. Os desejos carnais se separam de Deus e impedem a perfeição da operação do Espírito Santo no dom ministerial para o qual nós, ou os irmãos, fomos chamados. Por isso somos separados e não devemos ficar vacilando, porque o Senhor quer a ferramenta que Ele possa usar constantemente, como Paulo dizia no livro de Timóteo, né? Timóteo, isso, que numa grande casa há muitos vasos de todas as espécies, de todo material. E os vasos que forem santificados, as pessoas, pessoas, se santificarem, se importarem com a sua vida espiritual, para Deus, negando-se a si mesmo. Poxa, você oferece a sua vida para Deus, você tem que morrer um pouco para o mundo. Mas se você está dividido em cima do muro, querendo gozar a vida e ao mesmo tempo querendo ser de Deus, é muito difícil Deus te aceitar. Deus não gosta de metade. Você tem que dar o presente completo. Então, se o vaso, você, eu, formos capazes de ter uma vida mais, vamos dizer assim, de experiência, ser mais idôneo, mais maduro, puros, o Espírito Santo te toma para obras específicas. Glória a Deus. Mas se você mistura sua vida durante a semana, um dia da semana, com coisas inconvenientes, você rompe a ligação, a comunhão entre você e o Espírito que administra o dom em você. De maneira que o diabo se aproveita muito disso, te mantendo muito tempo sem te usar. Às vezes acontece isso. Não é o pai que não está querendo operar no momento, como às vezes encostamos uma ferramenta como isso nesse momento, mas daqui a pouco eu vou utilizá-la. Às vezes não é isso. Às vezes é porque a pessoa está tão desligada. E tem irmãos que às vezes o Senhor diz: Jesus, vai orar. O Senhor fala para ele: vai orar, sobe o monte, separa, vai buscar, porque Deus quer manifestar. Lá no Velho Testamento o Senhor nos faz lembrar que Deus iria se manifestar no Monte Sinai.
e deu uma ordem para que o povo se santificasse 3 dias. 2 dias. No segundo dia, no terceiro dia se apresentaram. Também era o dia de santificação, eram 3 dias. 2 anteriores e mais o dia da operação. Houve uma necessidade do povo se purificarem para ouvirem a trombeta, para ouvirem o vozeirão de Deus, que ressoou como trovão, e os homens mais poderosos e fortes ali, corajosos, tremeram diante do Senhor. Imagina se eles não tivessem santificado. Há uma necessidade de uma separação para certas coisas. Os dons, eles aparecem na vida das pessoas quando as pessoas se concentram no Senhor. Segundo o que nós temos estudado, os rebeldes, muitas vezes, com seus dons de invenção, criar alguma coisa, eles se concentram naquilo. É o momento em que Deus, sem eles perceberem, administra para eles algo para a obra dele. Eu vou ler de novo. Veja bem, uma parte do versículo. E até para os rebeldes. Por que Deus tem dado dons aos rebeldes? Para quê? Para quê? Para o quê? Aí tem a resposta. Para que o Senhor Deus habite entre eles. Puxa, peraí. Para Deus habitar no meio dos rebeldes, precisa Deus dar dons para eles? É difícil de entender se o Espírito Santo não comunicar a nós a mensagem. Não significa que Deus vai morar, significa que Deus quer utilizar aquela invenção para a obra dele, que ele vai trabalhar. Deus utiliza coisas simples. É claro, se ele quisesse fazer aparecer tudo, mas não é isso que ele bolou, que ele planejou. Não foi isso que ele quis. Ele nos usa com o microfone. Vocês acham que foi um crente fiel que fez isso aqui, irmãos? Vocês acham que foi, irmãos, um servo do Senhor que criou essas lentes? Foi os rebeldes. Para Deus poder operar a imprensa, vocês acham que foi verdadeiramente tudo do povo de Deus? Eu não sei o que é que um servo do Senhor fiel inventou. Não que não haja irmãos com dons, mas a maioria, eu vou dizer quase praticamente toda, das invenções, o Senhor Jesus deu aos rebeldes. Para ele poder morar no meio deles, operar para o nosso benefício, para concluir sua obra. Por isso que o profeta viu já o carro, com 2 faróis correndo como relâmpagos se chocando nas praças. Como 2 tochas, já diz o profeta. Era um? Era um. O profeta não estava adivinhando, primeiro que a visão não pertencia a ele. Quem estava dando era Deus. Era um dom. Quem estava dando era o Senhor Jesus naquela época, mesmo que muitos não conheciam. Ou vamos dizer Deus, que Jesus recebeu o poder depois, tudo bem. O Senhor Deus, isso, vamos lembrar da palavra. O Senhor administrou ao profeta uma visão. O que Deus estava mostrando era algo que o Senhor estava adivinhando que ia acontecer? Não. Ou era algo que ele, o seu filho, iria administrar no tempo determinado para os homens? De 1800 para trás, nem motor, nem carro, nem nada disso, irmãos. Mas chegou no o tempo determinado pelo Senhor para que esse ministério de automóveis, achei por aí, pudesse encurtar as distâncias, levar irmãos para casa e para o culto. Tudo estava no plano de Deus. Tudo isso estava na determinação do poderoso Filho de Deus. Foi administrado no tempo determinado, para um propósito, para Deus operar no nosso meio, no meio dos ímpios, para Deus trabalhar. E através dos veículos também muitas almas seriam ceifadas. Tudo estava no plano do Senhor. E ninguém é ceifado fora de época. Todos morrem no tempo determinado, da forma como Deus determina. Amém. Nenhum demônio pode ceifar uma alma, seja da maneira mais trágica que for, sem o consentimento do Altíssimo. Não existe isso.
Deus é quem entrega. Há um consentimento diante do Senhor, pois o mesmo Filho de Deus, o poderoso Filho do Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, disse que nem um passarinho do mais insignificante cai no laço do passarinheiro sem o consentimento do Pai. É muita autoridade, irmãos, é muita, assim, vou dizer assim, preciosidade, tudo calculado. Ninguém faz exatamente tudo o que quer, porque pensou e realizou. Por isso que a Escritura diz que Deus muda o intento dos povos, os planos das nações, porque é feito como Deus quer. O diabo realiza obras malignas. Deus só deixa acontecer aquelas que estão determinadas. Algo que as pessoas comuns, religiosas, não entendem e não vão entender. Se o Espírito não revelar isso aos seus corações e suas mentes, que Deus é que está no controle do mundo inteiro. Quando Nabucodonosor achou que pela sua glória, pela sua audácia e poder e sabedoria, tinha conquistado e fazia o que queria, Deus lhe mostrou que quem tinha dominado tudo era Deus, e quem colocou ele no domínio foi Deus, e ele assolava porque Deus assim tinha determinado. Glória a Deus. O Senhor determinou, disse que ia entregar na mão de Nabucodonosor, ele ia fazer o que quisesse segundo o que estava determinado. Tudo estava determinado. Até teve algum falso profeta que o Senhor revelou que ele seria assado no fogo por Nabucodonosor, e assim foi. Os homens faziam, mas não sabiam que estava ali anjos poderosos, os céus, dando o consentimento. Por isso que ninguém pode tocar a mão em ninguém sem o consentimento do Pai que está no céu. Os dons então foram dados aos infiéis para Deus trabalhar. Nós temos tantas coisas que usamos que os infiéis fizeram: casa, tijolos, cimento, ferragem, máquinas, instrumentos. Isso Deus deu aos infiéis para ele poder operar. A palavra habitar entre eles é para que o Senhor pudesse trabalhar segundo o que estava determinado. Não que ele necessite disso, nós é que necessitamos. Ele fez coisas para nós. Vem cá, Deus precisa de água para beber? Não. Ele precisa de abacaxi, melão, melancia, manga, banana. Ele fez para quê então? Ele precisa de óculos? Não. A Bíblia diz que ele enxerga no escuro, que a noite é como o dia para o Senhor. Ele precisa de porta para entrar? Não. Ele entra pelas paredes. Jesus ressuscitou, entrou com corpo, com carne, com osso, com tudo. Aleluia! Passou entre as paredes, Pai seja convosco. Os discípulos olharam assim: é um espírito, um fantasma. Por que estás olhando para mim? Vede que um espírito não tem carne como vocês estão vendo que eu tenho, tem ossos. Aleluia! Apalpai-me e vede que sou eu mesmo. Aleluia! Glória! Acabou a barreira. Jesus não precisa nada disso. Nós é que precisamos do corpo de carne, beber água, ventilador, ar-condicionado que os índios fizeram para nós. Mas foi Jesus que deu o dom. Aleluia! Aleluia! Eles não sabem disso, mas está escrito que até o agricultor Deus o instrui e o ensina. Eu estou dizendo isso, irmão. Veja bem, não estou pegando palavras aqui não, conheço esse assunto bem profundamente, graças a Deus. Vou mostrar mais um texto para vocês, Isaías, que o Espírito Santo me fez lembrar, só para vocês terem um entendimento melhor. Isaías 28, rapidamente. Versículo 23, que diz assim: prestem atenção na Escritura, ela é reveladora, falando sobre esse assunto. Isaías 28, versículo 23, que diz: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso, fala o Senhor. Por um acaso lavra todo dia o lavrador para semear? Não, tá. Ele não vai lavrar todo dia, o ano todo.
É isso que ele está perguntando. Por acaso lavra todo dia, não é, o semeador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não, cada dia faz uma coisa, não é isso? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície? Sabe o que é gradar a superfície? É arar, é quebrar os torrões, né? Preparar a superfície. Então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina. O seu Deus o ensina. É o Senhor que ensinou o agricultor, o inventor. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Irmão, não existe escola para o Senhor se manifestar e falar: olha, meus filhos, agricultor. Não, Deus o instrui na sua mente. Aquilo vem na sua cabeça para fazer assim. Ele pensa que é a sua imaginação, o seu subconsciente, como ensinam os psicólogos. Mas não, irmãos, é o Espírito do Senhor dando dons, administrando sabedoria aos homens e até aos infiéis. O seu Deus o ensina. Aleluia. Glória a Deus. Porque a ervilhaca não se trilha com o instrumento de trilhar. O instrumento de trilhar, irmãos, é um cabo com duas tiras, e na ponta das tiras 2 pedaços de madeira, um maior, outro menor. O maior bate primeiro, depois o maior vem junto. Pá, pá, né? Aquilo chama-se trilhar o trigo. Trilhar não é trilho de caminho, não. Aqui é trilhar, é bater no trigo para esmiuçá-lo, para soltar o trigo da palha. Então diz aqui, porque a ervilhaca não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro. Usava-se roda também dos carros de boi em círculo para, ou ao pé dos boi para debulhar. Por isso que está escrito: não atarás a boca do boi que debulha. O boi era amarrado num tronco, uma pessoa puxava, ali colocava o material e ele com o pé ia passando. Então a lei dizia para ela não atar a boca. De vez em quando deixar o boi dar uma mordida ali. Vocês sabiam disso? Pois é, é isso que está escrito. Vamos lá. Mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente. Tá vendo? O trigo não pode bater continuamente. Para virar pozinho ali e machucar demais. Não é? Nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até, olha a palavra, até, vocês sabem o que significa a palavra até isso? Até essa coisa tão simples. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Aleluia! A glória! Glorifica o Senhor, irmão! A glória não é do homem, não! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Motorola fez um celular agora. Irmãos, existe o dom de Deus. Existe o poder atuando para os benefícios. Aleluia! Para o que é necessário. Você pega um pedacinho de telefone, diz que é telefone, um pedacinho de um objeto desse tamanho e bota no rosto, está falando com um indivíduo de lá dos Estados Unidos. Agora descobriram outra invenção aí, porque existem muitas energias emitidas por celulares, de antenas, que está causando muito problema nas pessoas. As pessoas descobriram como em sua volta, período, um raio de 1 metro, 2 metros, como acabar um pouco essa energia negativa. Você dormir, né, uma pedra, mais um metal enrolado. E eu estava lendo sobre o assunto, achei muito interessante, porque um homem, ele disse: olha, eu quando ouvi falar isso, sinceramente, fiquei com o pé atrás, mas depois eu fui ver que realmente funciona mesmo. Ele absorve as energias negativas que interferem na mente, da saúde das pessoas, e libera uma positiva. Né? Ele disse: é uma pedra comum, um pedaço de cobre. Né?
Ele disse assim: se você não acredita, faz aqui uma pedra comum, né, uma pedra de... uma pedra branca, baratinha, esqueci o nome. Quartos, pedra branca de quarto, rosa, um pedaço de cobre e um pouco de alumínio e bebido nessa química de resina. Diz assim: você não acredita não? Pega o seu pendrive então e bota pertinho na base dele para você ver o que vai acontecer. Não tem peça nenhuma eletrônica, simplesmente ele interfere e você perde os dados. Você pode fazer a experiência e depois me escreve. Eu nem mandei para os irmãos não ficarem assustados, né? Só mandei para minha esposa e para quem? Para o Frank. Irmãos, dons que Deus tem dado aos homens, aos infiéis. A igreja tem dons específicos, maravilhosos, para Deus operar, para a salvação eterna. Esses dons para os infiéis é para Deus operar para as coisas temporárias, salvação temporária. Que maravilha o ônibus, o avião, irmãos, que maravilha. João viu objetos em forma de gafanhotos. Claro, forma de gafanhotos, cara de homem, cabelo de mulher, suas asas faziam um barulho comum. Quando muitos cavalos correm ao combate, ele viu foi um ronco tremendo de um motor no ar. Ele pensou que era um ronco, ele comparou com muitos cavalos, só conhecia aquilo. Que era um barulho terrível na terra, como motor que pudesse comparar naquela época. Se falasse, motor elétrico, que é isso? Motor, o que é isso? Então Deus mostrou no entendimento dele, mostrou como gafanhoto. Morde pela frente e pela cauda. Sai tiro na frente, sai tiro atrás. E já tem aviões, irmão. Aviões equipados com raio laser na frente, eu acho que já vão colocar atrás. 2014, os Estados Unidos ia ter não sei quantos aviões e navios equipados com raio laser, atingindo 50 quilômetros de distância, coisa que era uma ficção, era de desenho. Pegar uma arminha assim. Agora um rapaz fez em casa um canhão magnético, eu esqueci o nome. Ele atinge uma energia que destrói uma peça lá na frente. Há muitas coisas, irmãos, que Deus também deu aos homens para a destruição. Deus às vezes, nem sempre, eu penso assim, está no meio de toda coisa errada. Deus deu ao homem a habilidade de construir, por exemplo, um instrumento para o bem, mas os homens usam para o mal. Deus deu o mar, a praia para o bem, as pessoas usam a beirada da praia para o mal. Bom, os homens vão ter que dar conta de tudo que Deus deu para eles. O que você fez com o dom que eu te dei? Sim, lembra daquela vez que veio na sua mente algo para você fazer aquela única peça que estava faltando e você não sabia construí-la para fazer aquele relógio? E você fez um relógio bomba para destruir muitas almas. Tremendo, irmão, tremendo. O assunto é muito bom. Eu quero dizer uma coisa para vocês: ninguém deve forçar a ter dom. É dado naturalmente. Quando houve uma reclamação lá no povo de Israel, que eles eram santos, a nação era santa, e por que só Moisés e Arão foram escolhidos? Então Deus deu uma prova de que na verdade não foi pela capacidade deles, porque eles achavam assim: nós também somos santos igual a vocês. Como se Moisés e Arão buscaram por si só, conta própria, aquela graça de santidade, de domínio, e o outro sendo sumo sacerdote. Bom, para Deus tirar a intriga, mandou que cada um dos príncipes, dos chefes de cada tribo, eram 12 tribos, pegasse cada um seu bastão, escrevessem os seus nomes e colocasse deitado em frente da tenda da congregação. E Deus ia mostrar quem foi o homem que ele escolheu para o ministério de sumo sacerdote, e seus filhos como sacerdote. Aquele que ele tinha escolhido, sua vara seca, preste atenção nessa palavra, vara seca, vara seca, vara seca. A vara seca ia reverdecer, cria vida.
e Glória a Deus. produzir. Glória. Produzir por um milagre, não forçado, não posso forçar a obra. E a produzir, a vara reverdeceu. Arão, no outro dia, Glória a Deus. colocou também sua vara. No outro dia de manhã, o que aconteceu? Uma única vara das 12, uma única vara, justamente a vara de Arão, contra quem eles estavam reclamando. A vara dele estava florida, reverdeceu, tinha brotado folhas, tinha flores também. Glória a Deus. E tinha fruto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pergunta: foi Arão que fez aquilo? Glória a Deus. É isso que eu digo, não force o dom. Se você tem o dom, o Espírito Santo vai operar segundo a sua vontade. Glória a Jesus. Por isso não devemos nos sentir nem maior nem menor ou querer copiar o dom do outro. Cada um tem uma chamada, e aquele que administra bem vai receber o seu galardão. Aleluia. Mas aquele que ficar trocando e achando que o seu dom agora é outro e querer forçar uma coisa que ele não foi chamado, certamente vai dar conta disso. Amém? Amém. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia.